Bom dia, pessoal. Bom dia. Beleza, Sérgio? Como é que vocês estão aí? Todo mundo bem? O pessoal chegar aqui que a gente começa. Deixa eu ver quem chegou aí. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Arthur, Bianca, Hélida, Camille, Nathalie, Paulo, Bom Pedro. dia, Carlos. Bom dia a todos. Aguardar um minutinho aí pra gente Bom dia, professor. começar. Bom dia, professor. Beleza, bom dia. Todo mundo bem, né? Graças a Deus. Essa luz aqui, ver se melhora. Pronto. Bom dia, Maria Eduarda. Vamos começar. Bom, pessoal, é o seguinte. Carlos. Bom dia, querida. Ó, na aula de ontem, a gente falou de alguns fenômenos, né? Começamos a falar de alguns fenômenos que nós já havíamos, na realidade, estudado, quando a gente falou de luz, né? Então, expliquei para vocês ontem sobre reflexão e refração de ondas. A única novidade foi essa questão de amortecimento de ondas que eu havia dito para vocês. Então, amortecimento, que ocorre quando a onda vai perdendo energia, reflexão, que a gente já tinha visto lá na onda luminosa, na luz, né? Em espelhos, e aí a gente vê as características em um meio físico, numa corda, por exemplo, numa onda unidimensional, ou numa mola, e a refração, tá? Que nós também já havíamos visto lá, quando a gente falou de lentes, né? E de refração de luz. E aí a gente falou aqui da refração em ondas unidimensionais também, meios materiais. Bom, faltou o último fenômeno que a gente vai estudar agora, que é interferência de ondas. Porque depois a gente vai entrar na parte de acústica e tem alguns outros fenômenos que a gente vai ver na acústica também, que é relacionado com ondas, mais especificamente com acústica, tá? Essa interferência de ondas, ela pode ocorrer tanto a nível de uma onda unidimensional, numa corda, ou num cabo qualquer, como em ondas sonoras, tá? Ondas longitudinais. Então, o que que acontece? Uma onda ela pode interferir na outra. E essa interferência ela ocorre quando uma onda se sobrepõe à outra. Então, uma onda ela encontra com a outra. Vamos imaginar um pulso, tá? Imagine que eu tenha uma corda e nessa corda, eu que estou desse lado aqui, eu crio um pulso para cima, tá? Só que a pessoa que está do outro lado aqui cria um outro pulso igual para baixo, certo? O que que vai acontecer? Os pulsos vão se movimentando na corda e vai chegar um momento que esses pulsos vão se encontrar. Porque eu lancei o pulso para a direita, a pessoa lançou o pulso para a esquerda. Então o pulso ele vai se movimentando na corda, né? A corda vai subindo e aqui ela vai descendo. Só que chega um momento que esses pulsos se encontram. No momento que eles se encontram, é o momento que está ocorrendo o que é a interferência desses pulsos. Se isso for numa série de pulsos, vai gerar interferência da onda, certo? Então a interferência é quando duas ondas, interferência de ondas ocorre quando duas ondas se sobrepõem, ou seja, quando duas ondas se encontram. Então imagine lá que o corpo está sendo
empurrado para cima e o outro lado também está sendo empurrado para cima. Quando eles se encontrarem, você vai ter uma força maior empurrando esse corpo para cima. Então você vai ter um aumento dessa força, dessa amplitude da onda, através do que? Da interferência dos dois pulsos. Então, existem dois tipos de interferência. O que é a interferência? Quando uma onda se sobrepõe à outra, tá? Quando duas ondas se encontram. Essa interferência, ela pode ser uma interferência construtiva, tá? E o que é uma interferência construtiva? É aquela que ocorre quando duas cristas se somam ou dois vales respectivos se somam. Então, imagine que eu tenho essa onda e essa outra onda exatamente igual aqui embaixo. Se eu somar as duas ondas, se elas se encontrarem exatamente na mesma posição, essa crista vai ser somada com essa, porque a força está empurrando a corda para cima. Quando ela se sobrepor, vai dobrar, então ela vai ter o dobro da altura. E essa depressão também vai ser somada. Você está empurrando aqui para baixo, ela vai ter o dobro para baixo, porque as duas forças vão estar puxando a corda para baixo quando elas se sobreporem. Então, isso daqui vai gerar o quê? Um aumento na amplitude da onda. A amplitude vai ser igual à amplitude dessa onda mais essa. Então, a crista aqui, vamos supor que aqui você tem uma onda e a amplitude fosse de 1 metro. Então, 1 metro de elevação, 1 metro de depressão. Se essa onda se sobrepor, se encontrar com uma outra onda igual, que tem amplitude de 1 metro, no momento da interferência, o que vai ocorrer? A amplitude dessa onda vai aumentar para 2 metros. Então, a corda que subiu 1 metro em cada uma, quando essa onda se encontrar, as duas ondas se encontrarem na mesma posição, que é exatamente o momento da interferência, o que vai acontecer? Você vai ter uma amplitude de 2 metros nessa nova onda, que foi gerada pela interferência. Então, isso daqui vai gerar o quê? Uma amplitude maior. Somou a amplitude, ó, amplitude resultante A1 mais A2. E essa soma de amplitude, esse aumento, gerou uma onda maior. Então, isso foi uma interferência que construiu uma nova onda. Logo, nós chamamos essa interferência de interferência construtiva, tá certo? Então, a onda vem e aí você, se sobrepor as duas ondas, você vai ter uma amplitude maior, que é a nossa amplitude resultante, gerando uma interferência construtiva, certo? Agora, imagine que fosse o oposto. Essa onda, né, de cima, ela tá um vale e a crista, e aí depois você tem uma outra onda que foi lançada oposta, só que essa onda, ela não está na mesma fase, então ela tem uma fase oposta. Enquanto essa onda está descendo, essa onda de baixo está subindo. Enquanto essa onda de cima está subindo, a onda de baixo está descendo. Então, as faces aqui, as fases, desculpe, são opostas, tá? As fases da onda. Então, se você lança uma onda que tem fases opostas, o que vai acontecer? Quando essa onda, desculpe, puxar a corda para baixo, essa onda aqui está puxando a corda para cima. Quando essa onda de cá puxar a corda para cima, essa outra já está puxando a corda para baixo. E aí o que acontece? Imagine que eu tenho aqui uma onda com amplitude de 1 metro e a de baixo 1 metro também. No momento da sobreposição, que é o momento exato da interferência, se eu puxo a corda 1 metro para cima e a outra onda puxa a corda 1 metro para baixo, o que vai acontecer com a corda? Vai ficar parado, certo? É a mesma coisa. Eu estou aqui com o braço esticado, uma pessoa me puxa com 10 newtons para a direita, a outra me puxa com 10 newtons para a esquerda. Para onde é que eu vou? Para lugar nenhum, vou ficar parado, porque as forças são iguais. A mesma coisa vai acontecer com a onda. Quando o pulso puxar a onda para baixo e o outro da outra onda puxar para cima, se as amplitudes forem iguais, o que vai acontecer? A corda vai ficar parada.
A mesma coisa aqui. Essa onda puxa a corda para cima e depois puxa a corda para baixo. A outra onda puxa para baixo. Ela vai ficar estagnada na mesma posição de equilíbrio. Então, o que vai acontecer quando uma onda de fase oposta interferir com a outra? Se elas tiverem a mesma amplitude, a amplitude resultante vai ser zero e a corda vai ficar estabilizada. Ou seja, você acabou com a onda no momento da interferência. Isso é denominado uma interferência destrutiva. Então, você destruiu a onda no momento da interferência. Tá? Isso só ocorre no momento da interferência. Depois a onda continua se propagando, normalmente. Mas na interferência, ela foi destruída. Por quê? Novamente, a amplitude resultante vai ser a amplitude de um mais a outra. Só que a outra tem sentido oposto, então ela é negativa. Então, puxou 1 metro para cima, mais 1 metro para baixo, que vai ser negativo, mais menos 1, então vai ficar zero. E a corda fica estabilizada. Então, nós temos a interferência construtiva, quando você tem ondas de mesma fase interferindo, e aí você vai ter um aumento da amplitude da onda, gerando uma onda maior. E nós temos a interferência destrutiva, quando você tem a superposição de ondas de fases opostas, e aí, quando a onda se sobrepõe, você tem a eliminação da amplitude, estabilizando no momento da interferência a onda. Certo? Então, ficou claro isso aí? Alguma dúvida? Então, nós temos estudado até agora de fenômenos de onda. Amortecimento, que é a perda da energia à medida que a onda vai se propagando e dissipando essa energia para o ar, certo? Isso vai gerar uma diminuição da amplitude. Nós temos a reflexão da onda, certo? Que é quando ela muda de direção e sentido, mas continua se propagando no mesmo meio. E nós temos a refração da onda, que é quando ela muda de meio de propagação, alterando a sua velocidade. Lembrando que na refração, a frequência da onda permanece sempre constante, certo? E temos também estudado até agora interferência de ondas, que pode ser uma interferência construtiva, quando você aumenta a amplitude da onda, ou pode ser uma interferência destrutiva, quando você anula a amplitude da onda, no momento da interferência. Certo? 4 fenômenos até agora estudados em ondas até esse momento. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Nossa aula de hoje, ele foi só para concluir. Nossa aula de hoje estava programado passar para vocês exemplos de ondas, né, de cálculo envolvendo ondas. Então nós vamos passar aqui alguns exemplos que eu separei para vocês de questões envolvendo ondas, certo? Vou desligar aqui a câmera para ver se melhora aí a qualidade da transmissão, certo? Mas qualquer dúvida, abra o microfone e pode fazer aí a interrupção, perguntar para a gente tirar as dúvidas de vocês sobre esses exemplos ou sobre qualquer outra coisa que vocês tiverem aí no momento, certo? Bom, então vamos lá. Exemplos de ondas que eu separei para vocês. Primeira questão. A antena de uma emissora de rádio, ela emite onda eletromagnética que se propaga na atmosfera com velocidade de 3 vezes 10 a 5 km por segundo. Observe que a velocidade da luz está em quilômetros por segundo. Tá? É 3 vezes 10 a oitava metros por segundo ou 3 vezes 10 a 5 quilômetros por segundo. Com frequências que variam de uma estação para outra. A rádio CBN emite uma onda de frequência de 90,5 MHz e comprimento de onda de aproximadamente igual a quanto? Então, ele quer que você calcule o comprimento de onda que essa emissora de rádio emite quando ela gera a onda de transmissão nessa frequência.
90,5 MHz. Então, como é que você vai fazer? Você sabe que a velocidade de propagação de uma onda ela é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Tá? Ah, professor, mas você não disse que o som se propaga com velocidade de 340 metros por segundo? Sim. Só que o som se propaga com essa velocidade, tá? O som que sai na caixa do alto-falante quando você sintoniza na estação de rádio. Aí você tem a transmissão do sinal da rádio para a antena de sua casa ou de qualquer outro lugar que você sintonize nessa frequência, são ondas eletromagnéticas, são ondas luminosas, tá? A onda de luz, a onda eletromagnética, é transmitido o sinal da estação de rádio. É um sinal elétrico. O sinal sonoro, ele só é emitido pelo alto-falante. Quando você liga o som e aumenta o volume do rádio. Então você pode ter o rádio sintonizado com o volume zerado. Você não vai ter onda sonora sendo emitida, porque o volume está no zero. Mas o rádio está sintonizado, recebendo o sinal elétrico da estação. Por isso que nós usamos a velocidade da luz. Então, comprimento de onda vai ser a velocidade dividido pela frequência, tá? Que velocidade? A velocidade do sinal elétrico. Então, é a velocidade da luz. Velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava, porque tem que estar em metros por segundo. Observe que a resposta aqui está em metros. Se estivesse em quilômetros, você poderia deixar 3 vezes 10 a 5. Então, quilômetros você transforma para metros. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, dividido pela frequência. Que frequência é essa? 90,5 MHz. 1 mega é 1 milhão de hertz. Então, 90,5 vezes 10 a 6, que é mega, 1 milhão. Tá? Ou aproximadamente, corre a vírgula para cá, fica 9,05, ou aproximadamente 9, porque ele pediu aproximado aqui, vezes 10 a 7. 3 dividido por 9, 0,33. 10 a 7. 10 a oitava menos 10 a 7. 10 a 1, ou 10. E aí você tem 3,3 o quê? Metros de comprimento de onda aproximadamente. Por isso que a resposta é letra B. Ok? Tranquilo? Agora peguem aí o caderno de vocês, ou um papel, e vamos lá. Fica fazendo igual ontem, não. Tentem responder as questões, que é importante que vocês façam isso aí. É igual aqueles exercícios que a gente fazia em sala de aula. Se você não tentar, só eu ficar respondendo aqui, não vai adiantar muita coisa, não. Então, vamos lá. Na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 20 metros por segundo. Qual a frequência dessa onda em hertz? Vamos lá, calculem aí para mim e me deem a resposta. Vocês têm 2 minutos para fazer isso aí. 2 Ô, minutinhos. professor, Pode falar, minha querida. o Y ao contrário, eu não sei como é que Lambda. É lambda. É o Y de cabeça lambda. para baixo, é isso. Isso é o que mesmo? É o comprimento da onda? Isso, exatamente. É o comprimento Ah, da tá bem. onda. E o F é a frequência. F é a frequência e V é a velocidade. V é a Ok. velocidade de propagação da onda. Lambda, que é esse Yzinho de cabeça para baixo, é a letra grega que representa o comprimento de onda, e F é a nossa frequência. Você pode ter também lambda sobre T maiúsculo, que é o nosso período. Comprimento de onda dividido pelo período. Certo? Vamos lá. Façam aí que daqui a 2 minutinhos eu pego a resposta de vocês aí. Quem terminar antes pode abrir o microfone e dizer a resposta para a gente ver se acertou já. Vocês vão acertar, que vocês são feras.
Pronto? Peraí que eu tô acabando. É igual a 25, professor? Vamos ver. Exatamente, perfeito. Parabéns. É isso aí. Então, como é que foi feita a questão? Você vai usar a mesma fórmula da primeira, tá? Velocidade é lambda vezes f. Como ele pediu a frequência, frequência é velocidade dividido por lambda, tá? Então, é só inverter a fórmula aqui. Velocidade sobre lambda. Qual é a velocidade da onda? Ele já deu no enunciado, 20 metros por segundo. Então, a única coisa que você precisa saber é o comprimento de onda. E esse comprimento de onda você vai achar onde? Na figura. Eu disse para vocês que o comprimento de onda ele é a distância entre duas cristas consecutivas, ou dois vales consecutivos, ou a posição de equilíbrio, que é essa aqui, até novamente a posição de equilíbrio, após passar pelo máximo de elevação e o máximo de depressão. Então, isso tudo aqui é o comprimento de onda. 20 mais 20, 40 mais 20, 60, mais 20, 80. Se você quiser calcular daqui para cá, duas cristas, a mesma coisa. 20 mais 20 mais 20 mais 20, 80 centímetros. Lembrando que 80 centímetros tem que ser transformado para metros. 80 dividido por 100, 0,8 metros. Então, você vai pegar frequência, a velocidade, que é 20 dividido por 0,8. Como a colega falou, 25 Hz. Resposta correta, letra D. Beleza. Tranquilo? Dúvidas? Tá de boa, né? Então, vamos lá. Não, professor. Bom, terceira questão. Vamos lá. Essa daí eu vou responder porque o espaço aqui eu já deixei a resposta aqui na frente. Tá? A outra eu vou pedir para vocês responderem. A figura abaixo representa uma onda periódica propagando-se na água e a onda está representada de perfil. Então, você tem a lateral da onda. A velocidade de propagação da onda é de 40 metros por segundo. Cada quadrinho possui 1 metro. Determine o comprimento de onda dessa onda. Comprimento, a distância entre uma crista e outra. Você tem aqui, ó, a crista está aqui. O barquinho está na outra crista, na segunda. A distância desse ponto aqui ao barquinho é o comprimento de onda. Daqui para o barquinho você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Se você tem 8 quadradinhos, cada quadradinho 1 metro, nosso comprimento de onda é de 8 metros. Tá? A amplitude da onda, letra B, amplitude é a distância da posição de equilíbrio, que seria essa aqui, até o máximo de elevação ou o máximo de depressão. Então, o equilíbrio está aqui, onde a onda começou. Daqui para a crista, que é a nossa amplitude, você tem 2 quadrinhos. Se você quiser medir daí para o vale, também você vai contar, tem 2 quadrinhos. Então, cada quadrinho 1 metro, a amplitude dessa onda é de 2 metros. Certo? Letra C. A frequência dessa onda. Novamente, vamos jogar na fórmula, como a gente calculou aqui na questão 2. Frequência vai ser velocidade sobre o comprimento de onda, sobre lambda. A velocidade é de 40 dividido por 8 metros, que o comprimento de onda também já está em metros. 40 dividido por 8, 5 Hz de frequência. E letra D, o período de oscilação do barquinho sobre a onda. Qual o tempo que ele gasta para oscilar, o nosso período. Período é o inverso da frequência. Se a frequência é de 5 Hz, o período é 1 sobre 5, 0,2 segundos é o período de oscilação desse barquinho ou dessa onda. Beleza? Professor, você falou que o período é o quê? Período é o tempo de uma oscilação completa, o tempo de uma onda completa, tá? O tempo que o barquinho leva para descer e subir, ou subir e descer e voltar para a posição de equilíbrio. Esse tempo
de oscilação é o tempo de uma onda completa. E aí corresponde ao período da onda ou ao período do barquinho, tanto faz. Ele podia perguntar aqui qual o período da onda. É o mesmo período do barquinho, o mesmo cálculo, 0,2 segundos. Tá? Bom, quarta questão, quarto exemplo. Ondas mecânicas podem ser do tipo transversal, longitudinal ou mista. Numa onda transversal, as partículas do meio, elas se movem numa direção perpendicular à direção de propagação da onda. É exatamente essa onda aqui da água onde está o barquinho. Imagine aqui não está representado, mas imagine que o sentido da onda fosse para a direita, o barquinho estivesse deslocando para a direita da figura. Então, o sentido de propagação da onda seria esse aqui, para a direita. Tá? E o pulso estaria empurrando a onda para cima, né? Ou para baixo, fazendo a onda subir ou descer. Isso significa que o pulso ele é perpendicular, ele forma 90 graus com a propagação da onda. Então, move numa direção perpendicular à direção de propagação da onda, que é a característica de uma onda transversal. Se fosse uma onda longitudinal, o sentido seria o mesmo, tá? E se fosse uma onda mista, descreveria um movimento aqui circular, como de uma gotícula de água, e estaria para frente também, e para cima e para baixo ao mesmo tempo. Portanto, a resposta correta, letra B, numa direção perpendicular à direção de propagação da onda. Certo? Bom, quinta questão, também de análise, né, de afirmativas, então a gente vai fazer aqui para vocês, eu quero só que vocês tentem responder o exemplo com cálculo aí. Quinta questão, considere uma pessoa batendo periodicamente em um ponto da superfície de um líquido. Uma onda passa a se propagar nessa superfície. Portanto, a gente pode afirmar que, primeiro, a velocidade de propagação V da onda na superfície do líquido depende do meio, tá? E assim, em líquidos diferentes, água, óleo, etc., teremos velocidade de propagação diferente. Verdade. A velocidade de propagação da onda, ela depende do meio que ela está. Tanto faz se ela ser uma onda mecânica ou eletromagnética. Nós vimos, se a luz passa do ar para a água, diminui a velocidade. Se o som passa do ar para a água, aumenta a velocidade. Mas as velocidades sofrem alterações por causa do meio que elas estão se propagando. Mais especificamente por causa da densidade do meio no qual ela se propaga. Então, a primeira afirmativa é verdadeira. Segunda, a distância entre duas cristas sucessivas é o comprimento de onda. Verdade, aqui ele chamou o comprimento de onda de um quadradinho, tá? Era lambda, mas é um quadradinho. Então, preste bem atenção nisso, tá? Isso também pode ser feito no vestibular. O que, professor? O cara que elabora a questão, ele pode chamar a grandeza do que ele quiser, tá? E aí eu já vi questões de vestibular que ele coloca uma letra igual a outra grandeza para confundir vocês. Então ele poderia chamar o autor da questão, ele podia fazer o seguinte, a distância entre duas cristas sucessivas é o comprimento de onda W, por exemplo, ou Z, ou beta, ou qualquer outro nome. Se ele chamou de beta, quando você for analisar essa fórmula aqui, tem que estar o beta também, que está representando o comprimento de onda. Então, o autor ele chamou aqui comprimento de onda de um quadradinho vermelho. Esse comprimento de onda, ele corresponde à distância entre duas cristas, verdade. Duas cristas ou dois vales consecutivos também podem determinar o comprimento de uma onda. Terceiro, a frequência F da onda é igual à frequência da fonte que deu origem à onda. Verdadeiro. Quem emite a frequência é a fonte. Ela determina a frequência da onda. E quarto, as grandezas VF e o quadradinho, que é o comprimento de onda, estão relacionadas pela equação. Comprimento de onda é igual a V dividido por F. Verdade, né? Se você inverteu a fórmula aqui, F é igual a V sobre lambda. Se você pegar e inverter a equação, você vai achar essa relação. Comprimento de onda é igual a V sobre F, né?
Portanto, as 4 afirmações estão corretas. Resposta correta, letra E, do quinto exemplo. Certo? Bom, sexto exemplo. Uma onda desloca-se na superfície de um lago com velocidade de 0,3 metros por segundo. Sabendo que o comprimento de onda é de 0,6 metros, determine quantas vezes por segundo o pedaço de madeira que flutua nesse lago vai realizar um movimento de sobe e desce. O movimento de sobe e desce é uma oscilação. Isso corresponde a perguntar a frequência de oscilação desse pedacinho de madeira. Certo? Qual é a frequência de oscilação desse pedacinho de madeira? Em hertz. Então, frequência, como eu já havia dito, velocidade dividido por lambda. Então, velocidade dividido por lambda vai ser a nossa frequência. A velocidade, 0,3 metros por segundo, já está em metros por segundo. E o comprimento de onda, 0,6. Isso daqui vai dar uma frequência de 0,5 hertz. Tá? Sétimo. A velocidade do som na água em comparação à sua velocidade no som no ar é, obviamente, maior do que a velocidade do som no ar, porque a velocidade do som é uma onda mecânica, ela precisa de matéria para se propagar. Quanto mais denso for o meio, maior a velocidade do som. Quanto mais denso for o meio, menor a velocidade da luz, porque a luz é uma onda eletromagnética, não necessita de matéria para se propagar, certo? Então, a velocidade do som na água, ela é maior do que a velocidade do som no ar. Se eu pego essa questão e coloco aqui, a velocidade da luz na água, em comparação à velocidade da luz no ar, ela é menor. Muda a resposta. Então, mudei uma palavra no enunciado, mudei o tipo de onda, eu mudo a resposta. Ok? Oitavo. Uma onda tem frequência de 10 Hz e se propaga com velocidade de 400 metros por segundo. Qual é o comprimento dessa onda? Como eu disse para vocês, invertendo a fórmula, lambda é V sobre F. V já está em metros por segundo, 400, dividido por 10, que já está em Hertz, 40 metros é o comprimento de onda dessa onda. Certo? E o nono exemplo, que é similar, quando uma corda de violão é colocada em vibração, quando você toca uma corda de violão, você gera no ar em sua volta uma onda que caminha com velocidade de 340 metros por segundo. Por quê? Porque quando você bate na corda do violão, você emite um som. Não é um sinal elétrico como a antena de estação de rádio. Então, a velocidade, nesse caso aqui, é a velocidade do som que foi emitido pela corda. Certo? 340 metros por segundo. Se a corda vibra com frequência de 510 Hz, qual será o comprimento da onda sonora no ar? Então, lambda é V sobre F, V 340 metros por segundo, que é a velocidade do som, frequência de 510 Hz, que é a frequência de vibração. Isso vai nos dar um comprimento de onda de 0,66 Hz. 66 metros, desculpe. Tá? E a última que eu quero que vocês façam, o Ô, cálculo da Carlos, resposta. Pode falar. é uma ondona então, né? Não entendi? É grandona a onda então, né? É, grandona assim, é 60 centímetros, tá? 60 centímetros para um comprimento de onda sonora, ele pode ser considerado grande a depender do espaço que você está propagando esse som, tá? Você está, por exemplo, na sua casa, você pode considerar uma onda grande. Mas quando você está, por exemplo, no teatro para 1.000 pessoas, você está na última fileira ouvindo esse som sendo emitido, essa onda já não é tão grande assim. Você não pode afirmar assim, o comprimento de onda é muito grande ou muito pequeno. Isso é relativo, sabe? Depende com que você está comparando. Mas é um comprimento de onda considerável, né? Uma frequência aí, esses dados são reais, uma frequência de 510 Hz é uma frequência fácil de ser aplicada numa corda de um instrumento, tá? Mas aí você tem que fazer a comparação com algum ponto de referência para estabelecer se é grande ou pequeno. Beleza?
Pega um Beleza. papelzinho aí e responda aí a 10ª, que é uma moleza. O eco é um grito que é ouvido por uma pessoa 5 segundos após ela ter gritado. O eco é a reflexão do som, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, o som ele é refletido, tá? E esse som refletido, ele vai e volta. Falei de onda, mas o som é uma onda, então isso serve para o som também. Então, quando você grita e ouve o eco, nada mais é do que a reflexão do som. Você gritou, o som bateu no obstáculo e voltou para você, você ouve a repetição do som que você emitiu. A velocidade do som você sabe, mas ele passou aí 330 metros por segundo, então você vai usar esse valor, não vai botar 340, porque ele mandou considerar 330. E pede para calcular a distância que a pessoa se encontra da parede ou da superfície onde o som foi refletido. Calculem aí, abram o microfone. A gente ainda tem um tempinho aí. Dá para vocês responderem, mais 1 minuto para vocês responderem. Fácil isso aí. É o tempinho que finaliza a nossa aula de hoje. Vamos lá. Qual é a resposta? Liguei aqui a câmera, porque agora não vai mais cair, para poder me despedir de vocês. Pronto, chegaram na resposta. Quem foi aí? Qual é a resposta? Vamos lá, meu povo. 132. 132? Não, Pedrão. Presta atenção. Você vai usar Deu aqui... 132. Não, ó. Velocidade é igual a distância sobre o tempo, certo? A distância é a distância que você quer calcular, onde o som refletiu. Só que você tem que prestar atenção que o som vai e volta. Então ele percorre uma distância equivalente apenas à metade do tempo. Então você não vai calcular em cima de 5 segundos. 5 segundos foi o tempo que ele gastou para emitir o som e ouvir o eco. Então, o som ele bateu na parede e voltou. O tempo que você vai usar é metade do tempo que ele ouviu o eco, 2,5 segundos. Distância vai ser velocidade vezes tempo. A velocidade ele mandou considerar 330 vezes 2,5, que é a metade do tempo, o tempo só de ida. E aí você acha que a parede ou obstáculo estava a 825 metros da pessoa que gritou e ouviu esse eco após 5 segundos. 5 segundos, certo? Então, a distância é de 825 metros. Beleza? Eu vou mandar esse cálculo para vocês lá no E-Class. Galera, valeu, obrigado pela participação de vocês. Qualquer dúvida, manda mensagem lá no WhatsApp. Lembrando que amanhã tem uma listinha para vocês.